E aí galera, tudo bem? Lembram dessa filogenia do filo dos cordados? Muito bem, a partir desta aula vamos abordar os vertebrados, que são os cordados que mais caem nos vestibulares e no Enem, beleza? Então vamos falar primeiro desses dois grupos aí, os peixes cartilaginosos, condrictes, e os ósseos, osteíctes. Vamos lá? O vestibular pede a comparação desses dois grupos de peixes. A primeira diferença entre os dois está presente no nome. Então, icte significa peixe, condro é cartilagem e ósteo é osso. Então, a principal diferença é o tipo de esqueleto. Condricte tem esqueleto cartilaginoso e osteícte tem esqueleto ósseo. Quais são os exemplos de condrictes? São poucos, na verdade. Olha esse peixe aí na sua tela. Isso, os tubarões, as raias ou arraias, tanto faz. E esse bicho é uma quimera. E ainda temos os cações, né, que na verdade para alguns é um tipo de tubarão. E os osteíctes, que são a grande maioria dos peixes. E geralmente em questões caem os mais comuns, que a gente compra no supermercado, por exemplo. Por exemplo, as sardinhas, atum, salmões, bacalhau. E tem esse aí, ó, cavalo marinho, que tem muita gente que nem imagina que é peixe e é peixe ósseo. Vamos agora comparar outras características desses dois grupos. Observe os desenhos aí na sua tela. Temos aqui um tubarão e um peixe ósseo. A boca de todo condricte é uma boca que fica na posição ventral, então é chamada de boca ventral. Ao passo que a boca de todo osteícte fica na frente da cabeça ou na terminação do corpo, então ela é chamada de boca frontal ou boca terminal. A saída dos sistemas digestório, excretor e reprodutor nos peixes ósseos são diferentes. E a saída, por exemplo, ali do sistema digestório é o ânus. Agora, a saída dos sistemas digestório e reprodutor, principalmente, nos condrictes é única e é chamada de cloaca. Observando agora em osteícte. Temos a brânquia protegida por uma tampinha óssea, que é o opérculo, ao passo que as brânquias dos condrictes não têm opérculo protegendo. Temos ainda aqui, nos osteíctes, a cauda tem duas partes com o mesmo formato e mesmo tamanho geralmente, então são chamadas de cauda homocerca. Ao passo que as caudas dos condrictes têm duas partes que não têm o mesmo formato e mesmo tamanho, então são chamadas de caudas heterocercas. Nos osteíctes existe uma bolsa que se enche de ar, que em algumas espécies está ligada à faringe e em outras espécies só ligada ao sistema circulatório. Essa bolsa é a bexiga natatória. Regulando a quantidade de ar dentro da bexiga natatória, o peixe ósseo consegue equilibrar a sua densidade com a densidade da água. Portanto, ele se mantém numa certa profundidade da coluna de água, gastando menos energia. Portanto, a bexiga natatória é chamada de órgão de equilíbrio hidrostático. Em algumas poucas espécies de peixes, essa bexiga natatória também faz troca gasosa com ar lá dentro. Então é um órgão respiratório e os peixes que fazem isso são chamados de peixes dipnóicos. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a piramboia que faz isso. Agora, nos condrictes não existe bexiga natatória. Portanto, algumas questões de vestibular falam que os tubarões, arraias, cações e quimeras, se pararem de nadar, afundam, porque eles não conseguem controlar a densidade do corpo deles em relação à densidade da água. Beleza? Temos também a diferença em relação às escamas. Condricte tem escama, só que são microescamas, ok? E a estrutura dessas escamas também é diferente. Então observemos as escamas aí. Nos peixes ósseos, a escama está ali embaixo, ó. Está na derme, que é a camada inferior da pele. Ela é recoberta pela epiderme, então são chamados de escamas dérmicas. A escama, na verdade, é só produzida pela derme. Agora, nos condrictes, observe que a escama tem um formato diferente, né? Então temos ali a derme, em cinza é a epiderme. A derme produz uma substância chamada de dentina que forma a escama. E essa dentina é recoberta pelo esmalte que é produzido pela epiderme. Então a escama é chamada de dermoepidérmica. Na verdade parece a estrutura de quê? Exato, a estrutura de um dente. Então em algumas questões de vestibular, essas escamas são chamadas de dentículos dérmicos, por exemplo. Falando agora de órgãos sensoriais, existe de uma forma bem visível nos peixes ósseos uma linha mais escura na lateral do corpo, que é chamada de linha lateral. Essa linha lateral possui vários orifícios, que são aberturas de um canal interno, e lá existem célulazinhas que reconhecem a variação da pressão da água e vibrações nessa água. Só que a linha lateral também existe nos condrictes e tem a mesma função.
Então, a linha lateral, a função está ali, detecta variações de pressão e vibrações na água. Além da linha lateral, principalmente nos condrictes, existem outros órgãos sensoriais bastante desenvolvidos. O olfato bastante desenvolvido, em algumas espécies de raias, por exemplo, a visão é bastante desenvolvida. E nessa região aqui, ó, na face ventral da cabeça, no focinho do tubarão, existe um órgão chamado de ampola de Lorenzini que detecta microvariações de campo eletromagnético gerado pelos sistemas nervoso e muscular de animais que ficam enterrados na areia do fundo do mar, que na verdade são presas dessas espécies de tubarão e raias, por exemplo. Vamos agora falar da reprodução desses peixes. Isso é para a maioria das espécies, certo? Muito bem. A maioria das espécies de condrictes tem macho e fêmea, portanto a espécie é chamada de dioica. Se é dioica, tem macho e fêmea, portanto fazem fecundação cruzada, tem cruzamento. Na maioria dessas espécies, a fecundação cruzada é interna, o encontro dos gametos acontece dentro do corpo da fêmea. Observe essa foto aí. Temos aqui a ladeira pélvica de um tubarão e temos aqui essas duas estruturas aqui, ó, mais alongadas, são chamadas de clasper. Na cópula, os machos se enrolam, entre aspas, na fêmea, introduzem esse órgão aí, o clasper, na cloaca da fêmea e a abrem, liberando o esperma. Depois da fecundação, formam-se ovos. Essa foto, por exemplo, é do ovo de uma raia. Esses ovos podem se desenvolver fora do corpo da fêmea, e nesse caso as espécies são chamadas de ovíparas. Mas em algumas espécies, o ovo se desenvolve dentro do corpo da fêmea, e o filhotinho sai de dentro da fêmea, então as espécies são ovovivíparas. Mas existem ainda outras espécies que não geram ovos. O filhote se desenvolve dentro da fêmea, se nutrindo de substâncias passadas pela mãe. Nesse caso, a espécie é chamada de vivípara, mais ou menos parecido com a gente. Mas a gente não pode dizer que esses tubarões ou arraias, por exemplo, têm placenta, certo? Placenta só mamífero tem, mamífero placentário. Já os osteíctes, também em sua grande maioria são dioicos, portanto fazem fecundação cruzada, só que externa. Na maioria das espécies de osteícte, o encontro dos gametos acontece fora do corpo da fêmea, acontece no ambiente. E a grande maioria das espécies é ovíparo, ou seja, o ovo formado se desenvolve fora do corpo da fêmea. Mas estes aí, por exemplo, os cavalos marinhos, observe a foto, são ovovivíparos. Está observando ali os filhotinhos saindo de dentro do adulto? E o adulto nesse caso é o macho. Então depois da cópula, depois da formação dos ovos, a fêmea transfere os ovos para o macho, que os armazena em uma bolsa abdominal até a liberação dos filhotes. Bom, no próximo slide temos uma tabela de comparação desses peixes, observe. Então vamos lá. Condrictes tem esqueleto cartilaginoso, muito bem. E os osteíctes, ósseo. A boca de todo condricte é ventral e dos osteíctes é frontal ou terminal. O opérculo está ausente nos condrictes e presente nos osteíctes. A bexiga natatória também ausente nos condrictes e presente nos osteíctes. A saída dos sistemas reprodutor, excretor e digestório geralmente é única nos condrictes, é a cloaca, e é separada nos osteíctes. Falando de sistema excretor, basicamente a excreção de peixes é feita pela brânquia, tá? As escamas dos condrictes são dermoepidérmicas e dos osteíctes são só dérmicas. A cauda dos condrictes é heterocerca e dos osteíctes homocerca. A linha lateral está presente nos dois. A reprodução para a maioria das espécies de condrictes. As espécies são dioicas, fecundação é interna, espécies ovíparas, ovovivíparas e vivíparas. E nos osteíctes, a maioria das espécies é dioica, fecundação é externa e a maioria das espécies é ovípara. E o tipo de metabolismo dos peixes, tanto condricte quanto osteícte, é ectotérmico, ou seja, a fonte de calor desses animais é externa, é o ambiente. A temperatura deles varia de acordo com a temperatura do ambiente, mas esses animais procuram aquecer o corpo se expondo, por exemplo, ao sol. Então, o metabolismo desses animais gera pouco calor, ou seja, o metabolismo é lento, na verdade. E esses animais não têm isolamento térmico no corpo, como tem as aves e os mamíferos, por exemplo. Isso veremos nas próximas aulas. Bom, pessoal, de peixes é isso. Na próxima aula veremos os anfíbios comparados aos répteis. Assistam. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.